E aí, pessoal? Beleza? Aula 3 de filosofia, Aristóteles e o helenismo, né? Lembrando que nós já fizemos aqui uma viagem sobre filosofia grega, né? Desde a origem da filosofia, desde o que é filosofia aos primeiros filósofos, né? Então, o que é filosofia, a origem da filosofia, o que não é filosofia, mitologia, fatores históricos para o surgimento da filosofia, que é importante. Os primeiros filósofos, também importante para o EMA, né? Anaximandro, Heráclito, Parmênides. Aí, na aula 2 nós iniciamos a filosofia grega, né? No caso, o período antropológico, onde o homem deixa aquela preocupação com o cosmos, com a natureza, com o universo, e a filosofia agora volta-se para temáticas sociais, como vida social, política, ética, conhecimento. Aí nós vimos Sócrates e sofistas e Platão, né? Hoje nós vamos falar do Aristóteles e o helenismo para nós finalizarmos a filosofia grega, beleza? E vamos começar pelo Aristóteles, né? Vai ser uma aula rápida também, né? Porque nós vamos pegar os principais tópicos tanto do Aristóteles quanto da filosofia helenística. Então, vamos começar pelo Aristóteles. E daí, o que diferencia o Aristóteles do Platão? Primeira coisa é que o Aristóteles ele vai ser contra o idealismo platônico, tá? Por que contra o idealismo? Porque o Aristóteles ele é realista. Realista. O que significa ser realista? É realista. É que o foco dele é o mundo sensível. A filosofia de Aristóteles é voltada para o mundo sensível, tá bom? Então, ele valoriza o mundo sensível. Valoriza o mundo sensível. Ah, Deitz, o que é mundo sensível? Dos sentidos, mundo real, né? Enquanto o Platão valoriza o mundo das ideias, tá? Tem um termo para a gente entender aqui a diferença entre os dois. Esse termo bem que assim, ó, o termo metafísica, tá? Pode vir uma discussão filosófica aí na prova sobre o termo metafísica. E nós temos que primeiro entender o que é metafísica, entender a diferença da metafísica de Platão para a metafísica de Aristóteles. Metafísica é causa primeira das coisas, tá? É causa primeira. Metafísica é a essência. Fica ligado nessa palavra essência. O que é a essência do ser? Causa primeira do ser, tá? O, o, o Platão, ele fala que a essência se encontra no inteligível. Hum, olha só. A causa primeira das coisas está no mundo das ideias, tá? Então, a essência do ser para Platão, o que é verdadeiro, o que é imutável, eterno, se encontra no mundo das ideias, no mundo dos conceitos, né? Então, eu posso chamar aqui o mundo das ideias, o mundo dos conceitos. Eu acho esse termo aqui, conceitos, interessante para a gente entender Platão. Porque, por exemplo, justiça, né? Qual é a essência de justiça? Aí tu vê uma pessoa que está sendo justa. Beleza. Para Platão, aquela pessoa que está praticando a justiça, ela só está copiando um ideal de justiça que só existe no mundo inteligível, que são os conceitos, que são perfeitos, são eternos, são imutáveis. Então, para Platão, a causa primeira das coisas se encontra no mundo inteligível. Enquanto o Aristóteles, não. É aqui que a gente precisa entender. Enquanto o Aristóteles, a metafísica se encontra no próprio ser. Não está no mundo das ideias, no próprio ser.
tá? Então, é interessantíssimo isso aqui para as provas, a gente saber diferenciar esse idealismo de Platão com o realismo do Aristóteles. Então, o que que o Aristóteles vai fazer? Ele vai fazer uma análise metafísica, compreender a essência das coisas nelas mesmas. Tá? Em questões, a gente pode até fazer uma associação que esse mundo sensível é o empírico. É a ideia do empirismo que nós vamos ver mais para frente. Tá? De fato, o Aristóteles inicia o empirismo, enquanto o Platão inicia o idealismo, tá? O inatismo. Enfim, mas na frente a gente vai desenvolver esse raciocínio aí, beleza? Muito bem. Aí, como Aristóteles, que eu vou identificar a essência das coisas nela mesma. É por isso que o Aristóteles ele tem algumas teorias básicas que nós temos que saber. Primeiro, olha só, vamos colocar aqui as teorias de Aristóteles. A teoria de substância. Observe que tudo que nós vamos ver aqui do Aristóteles está associado ao mundo sensível, tá? O que é a substância? É tudo que tem. É só isso aqui, cara. Matéria, do que ele é feito, mais a forma. Como ele é feito, o formato dele. Essa caneta. Matéria é uma substância, porque tem matéria e forma. Tá bom? Esse papel é uma substância, porque tem matéria e forma. Esse mouse é uma substância, porque tem matéria e forma. Beleza? Então, a substância, a matéria e a forma das coisas, eu não posso tirar do ser. Porque imagina, por exemplo, essa caneta aqui. Se eu tiro essa matéria, deixa de ser uma caneta. Se eu tiro esse formato, deixa de ser caneta. Então, a substância é a causa essencial do ser. O ser não viveria sem ele. Um ser material não existe sem matéria e forma. Bem simples. Tá? Então, é importante a gente entender que matéria e forma é a essência do ser. Tá? É a causa primeira do ser. Se eu tirar, ele deixa de ser aquilo. Por exemplo, essa mesa, madeira, e tem um formato. Beleza, é a substância, matéria e forma. Eu posso pegar essa mesma madeira e dar um outro formato. Aí já vai ser um outro ser, então ele perde a sua essência. Basicamente, isso. Tudo bem? Então, nós temos a ideia de substância. O Aristóteles também tem a ideia do que é um acidente. O acidente já é uma característica, já é um atributo não essencial. Por exemplo, essa mesa, a essência dela é ser uma madeira e a forma de mesa. Beleza? Então, é uma substância. Agora, qual seria o acidente? Ah, ela é branca. Ah, ela é azul. Ela pode ser branca ou azul. Ela sendo branca ou azul, ela continua sendo o mesmo ser. Se eu pintar essa mesa aqui de verde, ela vai continuar sendo a mesma mesa. Só mudou a substância, mas desculpa, o acidente, mas a substância é a mesma. Ela continua com a mesma matéria, a mesma forma. Então, é um atributo não essencial. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Uma cadeira, ela é uma substância, tá bom? Que ela tem matéria e forma. Agora, se eu falar cadeira preta, tá? Essa palavra preta aqui já seria o que? Um acidente. Se eu tirar a cor preta, ela continua sendo a cadeira, não perde sua essência. Agora, se eu tirar madeira, por exemplo, ela deixa de ser aquela cadeira. Tudo bem? Então, essa é a ideia de substância e acidente em Aristóteles. E observa uma coisa interessante aqui, que o Aristóteles está dizendo que a gente está percebendo, tudo que ele está investigando sobre o ser, ele não está indo ao mundo inteligível, né? É aí que ele é contra Platão. Ele está buscando compreender as coisas nelas mesmas, tá? Um mundo sensível, um mundo empírico, tá? Muito bem. E outra coisa que o Aristóteles até especifica mais, ele fala que o ser, ele possui 4 causas, né? Que é a teoria das 4 causas do
ser. Observa que todo ser, né, quando eu falo ser, é um ser material. Eu não posso falar, por exemplo, as 4 causas de um amor, por exemplo. O amor não é um ser material, tá bom? Mas um livro é um ser material. Um copo é um ser material. Então, quais são as 4 causas desse ser que é material, Aristóteles? Primeiro, a causa formal, que é bem simples. Desculpa, eu vou inverter aqui. A causa material. O que seria a causa material? A matéria. Do que ele é feito. Eu vou pegar um exemplo. Esse copo. Esse copo, essa xícara, né? É um ser, beleza? Então, a causa material dele é o quê? Eu sei nem que é isso aqui. Sério, vai dizer que é mármore. Já acho um copo de mármore, hein? Enfim, vidro, né? Isso é a causa material. Ele tem um formato. É a segunda causa do ser. É a causa formal. Não preciso nem colocar aqui, né? Mas eu vou colocar aqui. É a forma, formato do ser. Ah, ele é cilíndrico, sei lá, né? Ele tem uma terceira causa, que é a causa eficiente. Ou motora. Que é isso? É como ele é feito. É a causa transformadora. Ah, como esse copo foi feito? Uma fábrica, um artesão, né? Deixa eu colocar aqui, causa transformadora, para vocês lembrarem. A causa transformadora. Beleza? A causa transformadora do ser. Um artesão, a fábrica, por aí vai. Ah, só essa não. Tem uma quarta, são teoria das 4 causas, então são 4, né? A quarta causa do ser material, segundo Aristóteles, é a causa final. Como assim, causa final? É a finalidade. A finalidade do ser. Para que serve este copo? Beber água, entende? Então, um ser que é material, ele possui 4 causas. Imagine uma estátua na praça. Qual a causa material? Cimento. Causa formal? Formato de um homem. Qual a causa eficiente, como ele foi feito? Ah, sei lá, um escultor, né? Não. Qual a causa final? Qual a finalidade? Ah, memória, homenagem. Então, os seres possuem 4 causas. Aí vocês, o Ken Ninja já percebeu que essas duas primeiras causas, bem aqui, ó. A causa material, a causa formal, é o que? É a essência do ser. É o que? Porque é a substância. Se eu tirar esses dois bem aqui, ele deixa de ser aquilo. Porque perdeu a matéria e forma, deixa de ser aquilo. Tá bom? Então, observe que nós já vimos aqui 3 teorias de Aristóteles. Na verdade, 4 coisas importantes. A metafísica, o que é metafísica, a essência, a causa primeira. A ideia de substância em Aristóteles, matéria e forma. Acidente, um atributo que você pode ter ou pode não ter, mas ele continua sendo ele, não perde sua essência. A teoria das 4 causas do ser. Tá bom? Então, Aristóteles é bem da hora. Muito bem. O Aristóteles também, continuando aqui as teorias dele, a gente poderia falar uma que é bem interessante para a prova, é a teoria de ato e potência. Essa teoria de ato e potência está associada à causa transformadora. Essa aqui, ó. Ou eficiente. Tá bom? Por quê? Porque o Aristóteles fala que todo ser existe em ato e existe em potência. O que é o ser em ato? Tá? E o que é o ser em potência? É bem simples isso aqui. Tá? A ideia de ato, o que ele é?
Exemplo. Um pinto. Um pinto em ato é um pinto. Pintinho. Beleza? É o que ele é a atualidade, a realidade dele. Só que o Aristóteles fala que ele tem uma causa potencial. Ele pode ser uma galinha. Então, é o que ele pode ser. A ideia de potencial mesmo, tá bom? Então, os seres existem em ato e em potência. O que é um ovo em ato? Um ovo. O que é um ovo em potência? Um pinto. O que é uma galinha em ato? Uma galinha. O que é galinha em potência? Um frito. Tipo isso. Beleza? Então, observe que é a causa transformadora. Não é isso? Então, ato e potência é uma teoria do movimento de Aristóteles, que os seres se transformam, né? E eles vêm a ser o que são. É a teoria de ato e potência. Bem, a UEMA pode cobrar sim ato e potência com alguns exemplos básicos, né? Pode pegar, até pegar um estudante. Em ato vocês são o quê? Estudantes. Em potência vocês são o quê? Então vocês existem em ato e em potência, né? Em potência são oficiais, são médicos, são engenheiros, professores, né? E por aí vai, tá bom? Então essa é a teoria de ato e potência de Aristóteles, certo? Estou pegando aqui as principais teorias de Aristóteles que são cobradas em prova. Outra coisa que o Aristóteles faz também é a divisão dos saberes. Observe. É por isso que a gente chama isso aqui, a filosofia de Aristóteles, deixa eu colocar bem aqui, de período sistemático da filosofia. Quando a gente fala de período sistemático, o que significa? Sistemático. Significa que Aristóteles está dando ordem às coisas. Né? Ele está sistematizando. Ele está organizando. Tá? Então, divisão dos saberes é sistematizar. Até então, galerinha, a galera não sabia organizar. A diferença entre filosofia e arte, por exemplo. Filosofia e ciência, por exemplo. Aristóteles classifica os saberes. Tá? E ele fala que existem 3 tipos de saberes. Olha só. Os saberes que são apenas teorias, que são saberes teoréticos. Exemplo: filosofia, tá? São saberes teoréticos. Tá. Teorias, né? Aí, olha só o que ele fala. Existem aqueles saberes também, que são saberes produtivos. Ou seja, você produz algo. Exemplo: a arte é um saber produtivo. Né? Vou colocar a filosofia aqui também como exemplo. Né? Um artista ele não produz um quadro, não produz uma escultura. A filosofia não é só teoria. Tu entendeu que Aristóteles está classificando os saberes? O artesão, por exemplo, é um saber produtivo. Tá? E tem aqueles saberes também que o Aristóteles classifica. Deixa eu colocar aqui. Que são saberes práticos. Esse aqui que é o mais importante para a gente, para a prova. Por quê? Porque os saberes práticos, o nome já fala, não são aqueles saberes que não devem ser só teoria. É aqueles saberes que a gente pratica, se pratica. E nós temos 2 exemplos que nós vamos falar dele agora, que as questões geralmente são voltadas para isso quando falam de Aristóteles também. 2 coisas que não podem ser só teoria: a ética e a política. E nós vamos entender por que ética e política em Aristóteles são 2 saberes práticos. Beleza? Então, olha que interessante que Aristóteles faz. Né? Essa questão da divisão dos saberes. O nosso objetivo aqui não vai ser muito ética e política em Aristóteles, né? Porque nós vamos ter uma aula específica, né? Nós vamos trabalhar dentro da prova da UEMA as temáticas. E nós vamos ter uma temática de política e uma temática de ética, porque nós vamos trabalhar a política e a ética em Aristóteles. Mas aqui a gente vai pegar só uma base, tá? Dessas 2 coisas aqui, de ética e política,
a gente entender isso aqui, ó. Deixa eu colocar bem aqui a ideia da felicidade, tá? O que que Aristóteles fala sobre felicidade? É a finalidade do homem. Felicidade na prova pode vir falando de, pode vir, né, com o nome eudaimonia, tá? Certo. A filosofia de Aristóteles é voltada para que o homem possa alcançar isso aqui. Mas Aristóteles, como é que isso é possível? O homem praticando duas coisas. Olha só que massa. A ética, tá? A ética e a política é que condiciona o homem à felicidade. Lembrando que ética e política, Aristóteles classifica como saberes, o quê? Práticos. Eu tenho que praticar essas duas coisas. Beleza? Então, como assim? Como é que eu vou praticar essa ética e como é que eu vou praticar a política? Por que que ética é um saber prático? Primeiro, porque a ética é racionalista. Ou seja, a racionalidade é uma coisa que se pratica. Não deve ser só teoria, vocês entenderam? Ser racional. Agir com racionalidade. Para quê? Porque se eu agir racionalmente, eu vou alcançar o que Aristóteles chama de meia medida. É a justa medida. É tudo aquilo que está entre o excesso e a falta, por exemplo. Tudo em excesso prejudica, em falta também. Mas se eu agir racionalmente, Aristóteles fala que eu vou alcançar essa meia medida, que seria a maior das virtudes. Né? A gente poderia chamar essa meia medida aqui também de prudência. Né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Está meio assim, né? Essa ética é associada também à prudência, à meia medida, à racionalidade. Tá certo? E isso se pratica. Eu pratico a prudência, eu pratico a meia medida. Você não entendi o que é meia medida, não. Olha, é porque isso aqui eu vou aprofundar em ética, tá? Aqui só para gente ter a noção. Meia medida é o seguinte: imagine a coragem. A coragem é uma prudência. Se eu agir racionalmente, eu vou ser prudente. Eu vou praticar a coragem de forma mediana. Por quê? Porque a coragem demais é perigosa. Eu posso morrer por ter muita coragem. Mas também a coragem falta já é covardia. Então o que eu devo fazer? Agir racionalmente para que eu possa alcançar a prudência, essa meia medida. Essa é a ética de Aristóteles. Então quem que vai me levar a essa meia medida? A razão. Tudo bem? Então, isso é só teoria? Não, isso eu tenho que praticar. Por isso que a ética é um saber prático, segundo Aristóteles. Desde a política. A política em Aristóteles é viver, é ser social, é um ser social. Lembra que ele fala que o homem é um animal político? É viver em sociedade. Ele não está falando para você se candidatar a vereador, nem votar. Não é isso que Aristóteles fala. A gente pratica a sociabilidade. A palavra política vem de polis. Polis é cidade. Então, quando ele fala política, ele fala de um ser da polis, um ser que vive em sociedade. E uma coisa bem interessante sobre. Agora vai fazer sentido. É que essa ética e essa política que condiciona o homem à felicidade. Né? Ou seja, eu tenho que praticar a prudência, eu tenho que praticar a racionalidade, eu tenho que ser virtuoso. Né? Então, a ideia de virtude está aqui também. Eu tenho que praticar a política também, que é questão. É, isso, né? Praticando tudo isso, né? A questão da justiça, ser justo em sociedade, tudo isso a gente vai trabalhar, tá? Então, é praticando isso que o homem chega à sua finalidade, que é a felicidade. Então, a ética e a política condiciona a felicidade, tá bom? Então, são duas teorias que nós vamos aprofundar em ética
e vamos aprofundar em política de Aristóteles. Então, observe que a filosofia de Aristóteles, né, ela é bem complexa e tal. Mas eu tentei resumir aqui para vocês o que é o ema mais cobra de Aristóteles, que são essas teorias básicas aqui. A ideia de metafísica, saber diferenciar a metafísica de Platão de Aristóteles, repetindo. A ideia de substância, que é a essência do ser, a coisa básica para que um ser seja ele. Né? É ter matéria e forma, se eu tirar, deixa de ser ele. Acidente é um atributo que eu posso colocar, tirar, pode existir ou não pode existir do ser. A teoria das quatro causas que vão identificar o ser. A ideia de ato e potência, né, que os seres materiais eles existem em ato e potência, que explica essa causa transformadora do ser, o que ele é, potência, o que ele pode ser, tal. A divisão dos saberes, né, para fazer sentido, porque que esse período da filosofia de Aristóteles é chamado período sistemático, né? E focar nos saberes práticos, né? Aquilo que eu devo praticar para quê? Porque o Aristóteles fala que a finalidade do homem é a felicidade, mas para isso eu tenho que agir racionalmente e viver bem em sociedade, praticando a justiça, tal. Ou seja, praticar política e praticar a ética. Assim eu vou alcançar minha eudaimonia, a felicidade, certo? Então essa é a filosofia de Aristóteles. Tudo bem? Por quê? Porque nós vamos ter agora um outro período da filosofia, que isso aqui, vou tentar aqui falar bem breve para vocês também, que é o período helenístico, tá? O período helenístico, certo? A filosofia helenística. O que caracteriza esse período helenístico aqui? Foi um período onde os gregos eles foram dominados. É um período de dominação macedônica, tá? Então, os gregos eles perderam sua autonomia, as polins gregas perderam sua autonomia, passaram a ser províncias agora dos macedônios, tal. E muitas coisas vão mudar, né, ali na Grécia. Por quê? Porque esse período aqui, interessante, que uma prova pode cobrar pra gente sobre ele, é que a temática da filosofia muda, né? Ou seja, aqui nesse período nós vamos ter um abandono da metafísica, né? Da metafísica. Um abandono daquelas temáticas sociais, abandono das temáticas políticas, porque a filosofia percebeu, né, que Platão e Aristóteles voltam para a essência, para as causas das coisas. Aqui não. Né? Aqui eu tenho novas temáticas, né? Ou seja, a filosofia aqui é uma filosofia, isso aqui é importante, é uma filosofia ética. E nós sabemos que a ética é um saber prático. Ou seja, é uma filosofia que não é teoria, é uma filosofia prática. Que a gente pode entender essa filosofia prática como uma filosofia de vida. Então, os filósofos do período helenístico, eles não estão preocupados em saber qual é a essência das coisas, qual é o tipo de governo ideal. Não. Eles querem um estilo de vida. Tá? Então, é a busca por um estilo de vida. É tipo assim, se eu perguntar para você, que estilo de vida você tem? Que filosofia de vida você tem? Que traz para você o equilíbrio da alma. Olha só que interessante. Como eu devo viver? O que eu devo praticar? Que estilo de vida eu tenho que ter para que eu possa alcançar isso aqui, ó. Porque a filosofia helenística é uma busca pela ataraxia, ou seja, é uma busca pelo equilíbrio da alma. E para eu equilibrar a minha alma, eu tenho que praticar algo, entenderam? Por isso, filosofia prática. Aí as escolas helenísticas, cada uma delas, vai propor um estilo de vida para que o indivíduo possa alcançar a ataraxia. Agora que é bem simples. Né? Por exemplo, eu posso falar para vocês do ceticismo. O que o ceticismo defende? É uma filosofia helenística que fala que eu tenho que abandonar, na verdade, suspender os juízos.
Suspender os conceitos. Que na prova pode vir pra gente com o nomezinho juízos. Como assim, Deito? Não existe uma verdade. Eu não posso ter as coisas como certeza, tá? Então, um ceticismo é um estilo de vida que duvida dos conceitos. É um estilo de vida que afirma que não existe uma verdade absoluta. É assim que as provas cobram. Não existe uma verdade absoluta. Então tudo deve ser o quê? Questionado. Então, quer viver em paz, quer ter equilíbrio da alma, suspende o juízo dos conceitos. Não vive em prol dos conceitos como se eles fossem verdades absolutas, como se eles fossem verdades inquestionáveis. Não, tudo pode ser duvidado, tudo pode ser questionado. É por isso que a palavra ceticismo está associada a cético, né? O que é um cético? É aquele que duvida, aquele que não acredita, tá? Então, esse é um estilo de vida. Uma coisa interessante que a prova pode cobrar, que o ceticismo, o pai do ceticismo foi o Pirro. Por isso que o ceticismo pode ser chamado de pirronismo, tá? Então, eu tenho o Pirro como um cético, né? Eu tenho o sexto empírico também. As provas gostam de texto de sexto empírico, que também é outro filósofo cético, beleza? Então, o ceticismo pode ser chamado de pirronismo. Geralmente as questões vão colocar um texto e vão te perguntar que escola filosófica é aquela, né? Vai estar lá. Vê se questiona, vê se o texto tem gatilhos que falam que não existe uma certeza, vê se o texto tem um gatilho que fala que a verdade é relativa, não existe a verdade absoluta. Tudo isso são gatilhos para a gente entender o que é o ceticismo, beleza? Aí nós temos também uma outra escola, estilo de vida, né, da filosofia helenística, que também é com C, é o cinismo, tá? Aqui nós vamos ter o grande Diógenes, né, como representante do cinismo. O cinismo literalmente significa vida de cão, ou seja, o estilo de vida que eu tenho que ter para alcançar minha ataraxia, meu equilíbrio da alma, eu viver como o cachorro vive, como um animal vive. Ou seja, eu tenho que viver de acordo com a natureza. Ah, eu tenho que correr atrás de riquezas? Não. Ah, eu tenho que ir atrás de status? Não. Ah, eu tenho que ir atrás de comida? Não. Se tiver, eu como. Se não tiver, eu não como. É a vida de cão. Beleza? Viver de acordo com a natureza. As provas gostam de colocar isso aqui sobre o ceticismo. Ó. Abandonar as convenções sociais. As etiquetas. Ah, tá com vontade de fazer suas necessidades em praça? Faz. Abandona as convenções sociais. As etiquetas, os padrões. Tá? Viver como um cachorro vive. O cachorro tá nem aí, né? Ele faz as coisas que tem que fazer, vive com o que dão para ele. Essa é a ideia de cinismo, vida de cão. É tanto que a própria palavra cinismo, né, vem de químicos, né, que significa cão, né, vida de cão, tá bom? Então nós temos como um grande representante aqui o Diógenes, né? Aquele que vivia no barril, tal, né? Diógenes. Então esse é o cinismo. Vocês perceberam aqui, né, que são filosofias práticas, o que eu devo fazer, o que eu devo praticar para eu alcançar a minha ataraxia, tá? Então eu tenho o cinismo, aí eu tenho o epicurismo, que também é bem interessante, o epicurismo. Por quê? O epicurismo, ele, ele retrata, de fato, o Epicuro, né? Epicuro foi o grande representante disso aqui, mas buscar os prazeres. Olha só, mas tem um porém, tá? Buscar os prazeres. Você só vai alcançar a sua ataraxia, o seu equilíbrio da alma, se você for em busca dos
dos prazeres. Só que tem um porém. Se eu vou em busca dos prazeres, isso aqui tem um esquema, ó. É com. Isso aqui é a parte mais importante que as provas podem confundir a gente. Porque uma questão pode falar de epicurismo e falar só de prazeres. Tá certo. Mas complementando esses prazeres, eles têm que ser moderados. Por quê? Porque um prazer em excesso, ele traz dor, né? Aponia. Eu tenho que abandonar. Eu tenho que abandonar tudo aquilo que me traga dor. E tenho que buscar aquilo que me traga atraxia, aquilo que me traga o quê? Equilíbrio. Então não é todo prazer que vai trazer equilíbrio. Então eu tenho que moderar os prazeres. É tanto que o próprio Epicuro, deixa eu colocar aqui para vocês, ele fala sobre os tipos de prazeres. Olha só. Existem os prazeres que são necessários, ou desculpa, naturais e necessários, tá? Prazeres, ó, por exemplo, beber água é um saber o quê? Natural, é natural, eu quero água. E também é o quê? É necessário. Esse daqui eu devo buscar. De boa? Tipo de prazer. Só que tem os prazeres também que são naturais e não necessários. Exemplo, beber cachaça. Não é necessário que seja cachaça. Então, esse, mas eu não tenho que beber? Também não, eu tenho que moderar. Esse aqui que eu tenho que moderar. Por quê? Porque esse aqui em excesso vai trazer desequilíbrio para minha alma, né? Entendeu? Então, os prazeres naturais e não necessários. E tem aqueles prazeres que eu não devo nem ir atrás, que são os não naturais e não necessários. O que eu devo fazer isso aqui com Epicuro? Eliminar. Entenderam a ideia de moderação? Eliminar. Epicuro dá um exemplo aí de prazeres não naturais e não necessários. Ó, ele pode falar aqui de riquezas, várias coisas. Deixa eu focar riqueza aqui, nunca mais caiu. Pode cair. Tá bom? Então buscar os prazeres, mas com moderação. Certo? Isso é o epicurismo. Ó, tem. Eu quero que vocês entendam que é como se fosse isso aqui, ó. Resumindo, né? O epicurismo é um hedonismo mais moderação. Porque o hedonismo é uma filosofia que de fato fala da busca pelos prazeres. Mas essa busca pelos prazeres tem que ser com moderação. É tanto que esse hedonismo ele vai reaparecer, né, no Renascimento. Isso. E nós vamos explicar em Filosofia do Renascimento por que que reaparece. Beleza? Então, olha só, filosofia helenística, né? Ceticismo, cinismo, epicurismo, tal, tal. E a última, para a gente finalizar, né? Finalizar, vai ser o estoicismo. Vamos finalizar com o estoicismo. Os estoicos, né? Talvez seja a que vocês mais conhecem, né? Que se identificam, inclusive, certo? O estoicismo é uma filosofia que prega a aceitação, né? É aceitar o destino. Isso aqui poderia parar só nisso aqui. Por que aceitar o destino? Porque nós não temos controle sobre ele. Então, o destino, ele é incontrolável. Incontrolável. Ele independe da gente. Então, eu tenho que aceitar como ele é. Tudo bem? Por quê? Porque nós não temos controle sobre tudo. Não temos controle sobre as leis do cosmos. Não temos controle, por exemplo, a morte. Alguém morreu. Controle sobre as leis
cosmos. Mas nós temos sobre a nossa razão. Então, se eu tenho controle sobre a minha razão, ela é capaz de compreender aquilo. Ela é capaz de compreender que eu não posso transformar aquilo. Então, observe que o estoicismo, assim como o epicurismo, né, seria também esse agir racionalmente. Porque é a minha razão que vai me ensinar. Que vai me dizer, ó, tu não pode mudar. Isso aconteceu, então aceita como as coisas são. Tá? Por isso que nós não temos controle sobre as leis do cosmos, eu tenho que agir racionalmente para compreender que aquilo está acontecendo daquela forma que teria que acontecer, então eu tenho que aceitar, beleza? Uma questão pode até colocar que é uma espécie de determinismo, né? É um aceitar o sofrimento com serenidade. Por que com serenidade? Porque eu não posso mudar. É daquele jeito, então é. Então, isso é ser estoico. Tá? Então, é uma filosofia que a galera pratica muito, né? Que exige muita racionalidade, inclusive. Tá bom, galerinha? Então, que massa, né? Essa aula de filosofia helenística. Entender que filosofia helenística é a filosofia prática, o ceticismo, o cinismo, o epicurismo, o estoicismo, né? E o Aristóteles. Mas para a gente finalizar, como a aula ficou muito longa, eu vou deixar as questões para vocês, porque todas elas estão comentadas. Eu não gosto de passar de 50 minutos da aula. Só para a gente finalizar, mais uma escola aqui que poucas pessoas falam para vocês, na verdade quase ninguém fala, mas vai ser muito importante para a gente entender a filosofia medieval, que vai ser a nossa próxima aula, que é isso aqui, ó. Só eu falo isso aqui, viu? O neoplatonismo. O que é neoplatonismo? É uma filosofia romana. É uma filosofia que influenciou a filosofia medieval. Prontinho, uma galera lá. Tá? O que significa o neoplatonismo? Olha, o Platão, né? Um novo Platão está surgindo na Grécia. Não. É isso aqui, ó. É uma interpretação religiosa da filosofia de Platão. Só para a gente entender que isso aqui influencia a filosofia medieval. Porque lá, na primeira fase da filosofia medieval, nós vamos ter resquícios dessa filosofia, tá? Na verdade, vai influenciar o Santo Agostinho, que vai se converter, na verdade, pelo neoplatonismo. Então, eu já tenho em Roma alguns padres da igreja, alguns filósofos, que são filósofos, que estão pegando a filosofia de Platão, estão adaptando ao cristianismo. Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender a filosofia medieval. Como assim, Deitson? Roma? Mas tu falou que a filosofia medieval, helenística é uma filosofia grega. Não, eu não disse isso em momento algum. Eu falei que é o último período da filosofia grega, que isso aqui vai até a Idade Média, né? Eu tenho até por exemplo, em Roma antiga, eu tenho filósofos estoicos, Epiteto era um escravo, Marco Aurélio um imperador, entende? Então tem filosofia em Roma também. Claro que não é filosofia tão repercutida como é na Grécia, mas a filosofia helenística, ela também é romana. Tá? E bem no finalzinho do Império Romano, quando o cristianismo surge ali pelo século II, que ele vai começar a se organizar, surge o século I, século III, século segundo e terceiro, ele começa a se organizar, vai começar a aparecer esse neoplatonismo, tá bom? Então, esse neoplatonismo bem aqui, que vai influenciar Santo Agostinho, o maior filósofo da Idade Média. Um dos, né? Ele e São Tomás de Aquino. Mas vai influenciar só o Santo Agostinho. São Tomás de Aquino não vai ser influenciado por Platão, vai ser por Aristóteles. E eu vou explicar para vocês na próxima. Beleza, galera? Então, isso é a filosofia
de Aristóteles e a filosofia helenística. Porque a nossa aula 4, ela é muito massa, que nós vamos falar sobre isso aqui. Deixa eu colocar mais para baixo. Não vou fazer aula agora não, só um aperitivo aqui para vocês, tá? A nossa aula 4 é uma aula sobre a filosofia medieval. E é importante a gente entender, para essa aula, esse neoplatonismo que vai influenciar, bem? Por isso que eu sempre falo de neoplatonismo. Então, galerinha, estudem aí, bacana. Respondam as questões, como o nosso objetivo aqui é trazer aulas teóricas para vocês, que nós temos nossa plataforma material de resoluções de questões e tem muita questão de filosofia medieval que já foi resolvida lá no tópico de resolução de questões da UEMA, tá bom? As questões que a gente está colocando aqui também para vocês treinarem são questões que também são comentadas. Nem todas as aulas eu vou responder questões para não ficar muito longa, mas vocês também têm que treinar e todas estão comentadas, dá para fazer. Então até a próxima aula. Valeu, bons estudos para vocês.